Entre o mar e a serra, vive Palhoça, uma cidade de 245 mil habitantes marcada por contrastes. Aqui, onde nem sempre a arte chega às margens, um movimento silencioso começou a transformar vidas. O Zouk brasileiro nas escolas. O Zouk brasileiro nasceu da Lambada, no Pará, e se espalhou pelo mundo como símbolo de conexão. Aqui, em Palhoça, ele virou ferramenta de educação, cuidado e transformação. Sou a Mirella Postai, eu tenho 28 anos e eu danço desde que eu me conheço por gente. Acho que as minhas primeiras lembranças que eu tenho da minha vida são lembranças dançantes em casa. Eu lembro que eu comecei a fazer aula de dança quando eu tinha 7 anos e foi na escola, uma turma de axé. Desde então, sempre muito ativa dentro da escola, no mundo da dança. E ali com os meus 16 anos, depois de ter me formado na escola, eu entrei para minha primeira companhia de dança, que era uma companhia de hip hop. Foi onde eu comecei a caminhar para o meu caminho profissional da dança. Me formei na faculdade em fisioterapia. Foi uma caminhada assim bem junta, sempre foi trabalhando com dança e me formando na área da saúde. As coisas acabaram se unindo assim. E o Zouk entra na minha vida. E o Zouk é algo muito novo. É algo diferente de tudo, é algo que brilha os olhos, que toca o coração, mas um universo completamente diferente, porque era dança a dois, dança de salão, uma dança mais de improviso a dois do que uma dança de apresentação, competição, um outro universo no mundo da dança. Eu acredito que a dança em si, qualquer modalidade, ela já nos promove uma postura que vai além do nosso físico. Então, com certeza, ela trabalha o nosso corporal, o nosso físico, ela abre a nossa postura, como que a gente caminha, como que a gente se mexe, isso já transforma toda a nossa imagem. Mas além disso, o Zouk em si, além de trazer essa postura física, ele traz uma postura emocional e social muito forte, porque é um lugar que a gente se posiciona diferente na sociedade, a gente vai olhar diferente para outra pessoa, a gente vai conversar diferente, a gente vai falar diferente. Meu nome é Letícia, eu tenho 14 anos e estou no primeiro do ensino médio. Eu sou uma pessoa muito tímida e, tá me ajudando muito a perder minha timidez e, sabe, ficar melhor. Meu nome é Sábio Leonardo, eu sou do Colégio Augusto Vera e tenho 17 anos. O social, do quanto eu conversei com pessoas, do quanto eu me conectei com pessoas para dançar, do quanto a professora também nos ajudou. É algo muito incrível mesmo. Principalmente com a social, com as pessoas, com os amigos, colegas. Então traz esse lugar dessa postura de se colocar em sociedade. A dança tem muito disso, mas o Zouk, por ser uma dança a dois, ele vai além nesse posicionamento. Sou a Emily, eu tenho 15 anos e eu estou no primeiro do ensino médio. Eu estou gostando da conexão com as pessoas, essa conexão que a gente só encontra na dança a dois, no Zouk. É uma coisa que fora daqui a gente quer voltar pra cá, em casa, e é um lugar que a gente só encontra a dois, que a gente só encontra essa conexão no Zouk mesmo. É um sentimento diferente quando você dança sozinho. Você dança com os seus passos, com os seus movimentos. E quando você dança a dois, você tem que entender outra pessoa, se conectar com outra pessoa. É muito sobre conexões, sabe? Tipo, quando você entra, quando você dança com alguém, você tem que saber, tipo, leve, sabe? É bem legal. De deixar a música levar, assim. É um lugar que a gente fala de dança, é uma modalidade de dança, mas é uma modalidade de dança que expande muitas outras coisas no ser humano, num geral. Desde 2016, a lei brasileira determina que música, dança, teatro e artes visuais façam parte da educação básica. Mas em Palhoça e entre tantos outros locais, menos de 1/3 das escolas públicas oferecem atividades culturais contínuas. Muitos jovens nunca tiveram a chance de dançar dentro da escola. Até porque quando a gente olha para a dança de salão e a gente vê pessoas mais velhas e a gente pensa para um futuro da cultura, a gente olha para o futuro da cultura e pensa, bom, se só tem pessoas mais velhas, como isso vai continuar? Para onde isso vai andar? Então eu sentia falta dos adolescentes.
quanto mais eu fui conhecendo as pessoas do Zouk, os profissionais do Zouk, e eu conhecia pessoas que começaram adolescentes ou crianças, eu entendia a diferença de olhar que essas pessoas tinham para o Zouk, para a modalidade, para a dança e, para além disso, para a sociedade num geral. Existe a realidade de quando a gente começa adulto, a gente ter outras prioridades, a gente ter outros olhares, outras buscas. E quando a gente é criança e adolescente, a gente é criança e adolescente em desenvolvimento. Então, trazer esse lugar de desenvolver pessoas adolescentes com um olhar mais gentil para o outro, um olhar de mais atenção, de cuidado, de presença, de carinho, onde as coisas estão se desenvolvendo e podem ir para qualquer lugar, para qualquer direcionamento, e se a gente vai para o direcionamento que o Zouk nos leva? Para mim, daí era muito certeiro, isso vai dar certo. Com isso, entra a Rei Produtora, que é liderada pela Beatriz. E ela tem esse olhar para os projetos culturais, porque não é tão comum, né? A gente está ali no nosso dia a dia e está cuidando dessas burocracias, está olhando para essas possibilidades. Então eu não tinha tanto olhar para isso. Então a Beatriz entrou e me trouxe, Mi, e se esse teu trabalho, tu levasse ele para a prefeitura com um projeto, com um edital, e a gente levasse isso para lugares mais específicos, lugares que ainda não têm acesso ao Zouk, lugares que não têm acesso a essa cultura, mas poderiam se beneficiar. Ali o meu olho brilhou, né? Ali eu falei, nossa, acho que seria um sonho realizado eu conseguir levar isso para escolas municipais, escolas públicas, lugares onde eu tenho crianças e adolescentes em desenvolvimento, e a partir dali a gente desenvolveu essa escrita junto, esse projeto junto. Surgiu muito do meu coração e da minha realidade e da cabeça pensante da reprodutora. O projeto Zouk Brasileiro nas escolas foi aprovado e em 2025, 2 mundos dançaram. No centro da cidade de Palhoça, na Escola Governador Ivo Silveira, entre a pressa e o concreto, e na Pinheira, na Escola Padre Vicente, entre o vento do mar e a vida simples da comunidade. O Zouk chegou às margens. Sou Ariel, eu tenho 15 anos e eu tô no primeiro do ensino médio. O WhatsApp, eu recebi uma mensagem e disseram pra mim que tinha um projeto de dança na escola. E daí eu fiquei interessado em participar. Primeira vez que eu estou participando desse projeto e da dança. Muito difícil a gente ver projetos de dança, assim, principalmente nessas escolas públicas, sabe? Daí eu me interessei muito e procurei saber mais. Tô achando incrível, tem, tipo, muita comunhão, sabe? A gente poder conversar com todo mundo depois, né? Tirando que os professores são muito bons e agora são muito legais. Eu tava andando pela escola e eu vi um panfleto que tinha lá danças brasileiras. Eu não tinha enxergado, na verdade eu tinha visto a palavra Zouk, mas eu pensei que era só da decoração, algo assim. Só que daí eu entrei em contato com a professora e acabei descobrindo por esse meio. Infelizmente é uma dança que ninguém conhece, praticamente ninguém conhece. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar Zouk brasileiro, o que é isso? Eu vi a professora dançando com o Cauã no primeiro dia e foi diferente de tudo que eu imaginava. Eu esperava uma coisa bem diferente, mas eu me apaixonei pelos passos, pelas ondulações e por tudo, meu Deus. Porque nesse lugar de adolescência, a gente sabe que eles estão se desenvolvendo sexualmente. Então, ter um lugar de um olhar para o corpo do outro sem ser sexual é algo que nessa idade é bem desafiador. Porque parece que tudo que eles olham, eles estão olhando para o sexual. Então, desenvolver esse olhar de presença, mas retirar o sexual do tipo, isso existe, mas não aqui agora. A gente pode olhar para esse outro ser humano, para esse outro corpo, de forma não sexual. O toque é um toque gentil, é um toque carinhoso, porque quando a gente dança dois, a gente precisa tocar a outra pessoa, a gente precisa estar ali. E a gente precisa entender que esse toque não é sexual, que esse toque é um toque gentil, um toque presente, um toque de continuidade, um toque que vai levar para um movimento, mas que esse movimento não é sexual, esse movimento ele é dançado. Meu nome é Kelly, eu tenho 18 anos e estudo no Colégio Ivo Silveira. Eu achei uma experiência nova, porque eu não gosto muito de contato, e uma dança a dois foi muito diferente pra mim, muito diferente. Eu aprendi a gostar de uma dança diferente, assim. No início foi difícil. No início eu fiquei bem desconfortável, eu não gostava do toque de jeito nenhum. Só que com o passar das semanas que foi tendo as aulas, eu comecei a gostar da dança, eu me sentia bem dançando. Então, é um ambiente todo muito desafiador, mas muito expansivo para esse adolescente.
porque a gente cria uma outra visão sobre estar em sociedade e comunidade. Tem esse lugar, né, de uma ser no centro, uma ser em periferia. Então, essa distância, ela cria comunidades diferentes e escolas que precisam agir diferente. O projeto, antes de ser aprovado, ele foi levado para essas escolas, né? Eu fui pedir a permissão. Caso o projeto venha a ser aceito, a gente pode realizar ele na escola. E nesse contato foi tudo muito lindo, a gente foi muito bem recebido, tudo com muita educação, muita atenção para o projeto. Queriam muito os projetos nas escolas. Mas quando o projeto foi aceito em si e começou a ser executado, as dificuldades começaram a aparecer. Eu acho que a gente que trabalha com a cultura, com a arte, é uma luta, né, diária para a gente ser levado a sério por todo mundo. Então, hoje em dia, a gente tem esse lugar de receber uma verba para trabalhar em cima da arte e da cultura. A gente tem esse lugar de é importante, isso precisa de atenção. Mas a sensação que eu tive foi que quando isso chegou na escola, isso não foi tratado com a devida atenção, com a devida importância que a cultura e a arte têm. Meu nome é Sahari Sarmiento Morales, sou cubana, tenho 17 anos. Creo que es muy importante porque la danza te da vida, te sueño, no sé, te saca de la realidad. E durante a execução do projeto, a gente passou por vários pontos de dificultarem mesmo a execução do projeto. A direção da escola em si talvez precisava de mais direcionamento em relação à responsabilidade que a arte e a cultura podem ter sobre esses adolescentes. Com coisas simples assim, liberar uma das 10 caixas de som que a escola tem para os adolescentes usarem para a nossa aula. Desde comunicação básica com a direção do tipo, amanhã não vai ter aula, precisamos ser comunicados para o projeto não acontecer. E coisas assim realmente faltaram e dificultou mesmo a execução do projeto. Mas pontuar também que as escolas agiram de forma diferente, são 2 direções diferentes. Em uma a gente teve mais apoio, em outra a gente teve menos apoio. E eu acho que a gente consegue visualizar, entender que a direção tem muita coisa, né, para lidar. A direção de uma escola grande, tem muitos projetos acontecendo, mas que o projeto de cultura e de arte, ele merece a mesma atenção que os outros merecem. E isso talvez precisa ser levado mais a sério. Eu acho magnífico. Eu já estudei em escolas que eu sentia muita falta disso, sabe? Eu acho que tanto esses projetos proporcionam a gente fazer interação com outros alunos, a gente criar memórias incríveis dentro do colégio, entende? Não é só aquele padrão de sempre estuda, volta pra casa, estuda, volta pra casa. A gente cria memórias diferentes e eu acho muito importante. Inclusive, eu queria muito que esse projeto continuasse. Quando eu soube que era 2 meses e eu tive a primeira aula, eu já falei, cara, como eu queria continuar nisso? Mas eu acho muito importante ter esses projetos diferenciados na escola. Eu acho que esses projetos têm que existir mais na nossa vida, né, no nosso cotidiano, porque acaba deixando um ambiente mais confortável para todo mundo, e isso é ótimo. Além de deixar um ambiente mais divertido no mundo que a gente tem hoje em dia. E falando agora de como eu vi a transformação de fato acontecer nesses adolescentes, eu peguei adolescentes que no começo eles realmente eram muito fechados. Uma postura de timidez, uma postura de insegurança, não ter posicionamento na voz, imposição na voz, na forma de falar. Adolescentes que não conseguiam olhar no olho um do outro, tipo, vamos colocar um na frente do outro pra gente começar a tentar conectar para dançar. Possível. Olha para baixo, fecha a postura, não tem um autoposicionamento. Eu não gosto. Contato visual. Sim, a questão do contato visual quebra bastante, porque eu ainda tenho vergonha. Eu só participei de 3 aulas e ainda tá complicado. Mas, conforme o tempo tá passando, eu tô melhorando, então daqui a pouco eu quebro esse problema. E agora, no final, a gente pegou adolescentes completamente transformados, de verdade. Tanto que pais me trouxeram isso, além deles mesmos. Nossa, representou muita coisa pra mim, me liberou bastante do problema social que eu tinha.
Eu tô bem mais solto na dança agora, ter a fluência que hoje em dia eu tenho é muito melhor. E a questão de poder se conectar com as pessoas, né? Realmente, quando tu tá dançando, tu tem que ter um elo com a pessoa no momento para poder fazer tudo e é incrível, maravilhoso. Uma das meninas me falou, prof, eu sou muito tímida, eu sou muito fechada. Antes eu não conseguia nem falar com as pessoas. E hoje em dia eu olho, eu sorrio, eu tento ser gentil. Então, esse lugar de postura, não só para como eles são vistos, né? Porque tem isso, quando a gente tem uma boa postura, um bom posicionamento para conversar, para olhar, para trocar, isso já expande muita coisa em todas as áreas da nossa vida. Vou me colocar numa prova para fazer o meu vestibular. Eu tenho autoconfiança suficiente para fazer isso daqui. Vou me colocar numa entrevista de emprego. Meu posicionamento vai editar todo o resto da minha entrevista. Mas fora isso, como eles se enxergam. Essa foi a principal diferença. Prof, eu sou tímido, mas agora eu consigo. Prof, antes eu não conseguia, mas agora eu faço. Antes eu nem pensava, mas agora eu sei. No primeiro dia eu tava com muita vergonha, com muito medo. Eu queria ficar no meu cantinho, não queria dançar com ninguém, mas ao longo do tempo isso veio mudando. Agora eu já consigo acompanhar os passos, acompanhar a professora, os giros e tudo mais. Então eu vejo uma grande evolução. Acho realmente algo que quando você dança não é só algo para dançar com coreografia, mas sim algo que você sente mesmo. Eu acho a dança, o Zouk nas escolas, algo incrível. Meu nome é Rodene, eu tenho 17 anos e eu sou da Escola Ivo Silveira. Ter essa coragem de tentar uma coisa nova. Quando pois, eu conheci, me senti mais bem, feliz comigo mesma, sabe? Então, esse lugar que a dança traz muito forte pra gente, de autoconfiança, autossegurança, autoposicionamento, autoimagem, mas que o Zouk e a dança 2 transformam isso em sociedade, não só para eles em si, mas para como eles interagem, como eles lidam com o mundo em volta deles. Além de eu ser uma pessoa muito do sentimental, eu sou, e ainda mais com esse lugar da dança e com o lugar dos alunos, porque para mim o ensino ele vai além de muita coisa, ainda mais na dança, né? A gente tem muita técnica, é uma dança que vem também do meio acadêmico, então tem muito esse lugar, mas para mim fala muito alto do sentimental e do emocional. Então, com eles, ainda mais que são adolescentes, são jovens, estão todo num desenvolvimento diferente, me pegou muito as coisas que eles traziam para mim, a confiança que eles tiveram comigo, porque eles foram sempre muito sinceros. Desde o pessoal que, por exemplo, não conseguiu ficar. A razão de não conseguir ficar no projeto, prof, isso não bate comigo, não é o que eu gosto de verdade, não fez sentido. Foram poucos, mas tiveram alguns que ficaram um tempo e falaram, prof, eu não gostei. Sendo sincera, eu não gostei. E tá tudo bem, eles vieram e tiveram a sensibilidade e a sinceridade de falar comigo. Mas os que ficaram, eu vi que eles confiavam muito em mim. Todos os alunos do projeto conquistaram bolsas de estudo para participar de congressos de Zouk em Florianópolis. Para muitos, foi a primeira viagem, o primeiro contato com um evento desse porte, um mergulho em um universo que antes parecia distante demais. Não era apenas sobre dançar, era sobre acreditar, sobre ocupar espaços, sobre descobrir que o talento e a dedicação podem abrir portas que transformam vidas. Cada sorriso, cada lágrima de emoção carregava a certeza de que a dança é um caminho de oportunidades e que quando caminhamos juntos, os sonhos deixam de ser individuais para se tornarem conquistas coletivas. Meu nome é Ed Charles, sou professor de dança de salão há mais de 20 anos, sou organizador aqui do Auron Zouk, certo? Que está acontecendo agora em abril, dos dias 26 aos dias 27 de abril, né? Esse último final de semana, onde nós vamos ter mais de 10 aulas, para ser mais exato, 12 aulas de Zouk e 3 festas também. A Mirella, que é professora do evento, me procurou, ela tem um trabalho na rede pública de Palhoça, né, com o Zouk, e me procurou e viu a possibilidade se eu poderia estar ajudando de qual forma os alunos, né, e eu falei imediato que, cara, pode trazer quantos tu quiser, né, porque eu sei o quanto isso faz diferença na vida deles, né, que eles tenham essa experiência, essa vivência na parte do Zouk. A dança faz essa transformação com as pessoas. Para vocês,
É um certificado de conclusão de curso de 20 horas de Zouk brasileiro. Vocês fizeram um intensivo de Zouk brasileiro. Parabéns pra quem tá aqui do início até o fim. Vocês são sensacionais. Ver eles recebendo os certificados foi um mix de emoções, assim, porque tem o lugar deles estarem emocionados e orgulhosos deles mesmos, né? Nossa, eu comecei, eu terminei, eu conquistei. Isso é mais um ponto para autoconfiança, para autossegurança, do tipo assim, eu terminei, eu concluí, eu fiz isso daqui, valeu muito a pena. E para além disso, o lugar que tem um certificado numa grade curricular, né? Que depois quero ser um profissional da dança. É um dos cursos que eles fizeram de fato. Pode ser um lugar que daqui a um pouco preciso de horas para completar uma grade curricular em um outro curso. Você fez um curso de arte e cultura. Você tem esse estudo, você fez esse curso, você adquiriu esse conhecimento. E conhecimento nunca é demais. E conhecimento é algo que eles vão levar com eles para sempre. Ninguém vai tirar deles. Então, esse certificado foi esse marco, esse lugar de eles conseguiram, eles conquistaram e eles fizeram por eles. Foi ter certeza de que tava no caminho certo, que fez sentido de fato, porque, como eu comentei, a dança ela vai muito além da técnica, porque se for só técnica, ela vai para um outro lugar. Então, essa confiança entre aluno e professor, entre dois seres humanos que estão conectados, entre idades diferentes, e ver que é a dança, é o Zouk que estava moldando tudo isso, porque, claro, tem a minha relação com eles e a relação deles comigo, mas era o Zouk que segurava tudo isso, era a paixão que eles estavam criando pela dança em si, que estava trazendo isso tudo. Então, essa paixão, ela precisa de confiança para se solidificar. E eu acho que esse foi o intermédio, assim, para o Zouk fazer cada vez mais sentido para eles. Então foi bem lindo perceber que o Zouk estava fazendo sentido e que essa confiança estava vindo dali. Ouvir coisas do tipo, eu não me vejo mais sem a dança. Eu não me vejo mais sem dança Zouk. Prof, se você não estiver aqui, aonde que eu vou, então, para aprender Zouk? E um lugar de, prof, e se eu quiser me profissionalizar? E se eu quiser ser profissional da dança? Como eu faço? Para onde eu vou? Você pode me ajudar? São coisas que são muito, muito grandes. Talvez pegar um adolescente que não sabe por onde vai se profissionalizar, não pensa em se profissionalizar e vê a primeira coisa que olha e fala: nossa, aqui é um lugar que eu me profissionalizaria. Até porque eles me perguntaram muito, eles me questionaram muito. Prof, como você fez para chegar onde você está? Para você ser uma profissional? Para você trabalhar de verdade com dança? Como que foi o seu caminho? Como foi a sua trajetória? Como eu posso ir também? Como eu faria para ser profissional de verdade nesse lugar? Eu sei o quanto a minha profissão me realiza. Eu também sei o quão difícil foi conseguir me realizar com a minha profissão. Mas eu também sei o quanto hoje tá um pouco mais fácil do que era antigamente. E o quanto projetos desse nível pode fazer isso ser um pouquinho mais fácil, pode ser um facilitador para esse lugar existir. Foram 2 meses de projeto e nesses 2 meses, além de ensinar Zouk do zero para eles, eu queria uma apresentação bonita, onde eles se sentissem bem e os pais conseguissem ver também e entender que aquilo foi grandioso e valioso. Ao final do projeto, foi uma explosão de emoções, assim, porque foi a primeira vez que eu tive contato de fato com todos os pais. Porque aconteceu que no meio eu tive alguns contatos por telefone com alguns pais. Teve pais que foram buscar em tal lugar e daí eu encontrei e conversei. Mas ali no final foi onde eu de fato conheci as famílias e conheci os pais e que eles entenderam o que estava acontecendo também. Porque entra de novo esse lugar do desafio dos pais e adolescentes, né, da relação. Então, mesmo indo autorização para casa, mesmo eles tendo meu contato, mesmo a gente tentando trazer o contato presente dos pais, foi bem desafiador manter esse contato e trazer, às vezes, até o interesse mesmo do que estava acontecendo. Porque poucos foram os pais que falaram comigo durante o projeto, antes de acontecer essa finalização. E a gente até chamou atenção para um lugar do interesse pelas escolhas dos adolescentes, né? Porque o projeto, ele não foi imposto
pela escola, ele não estava na grade curricular, ele era algo extra, ele era um projeto extra. Então, todas as crianças que estavam ali, elas escolheram estar, escolheram ficar depois da aula, escolheram treinar no recreio. Foi de fato a escolha deles. Então, a gente chamou atenção para esse lugar para os pais, mesmo no meio da correria do dia a dia, da semana. Qual está sendo o interesse nas escolhas, né, dos seus filhos? Porque a dança ela pode ser muito positiva, principalmente para o relacionar. Então, esse lugar que é tão desafiador pode ser um facilitador. E aí a gente viu isso acontecendo no final do projeto. Além de ter um resultado muito positivo para o projeto, de os pais virem falar com a gente muito felizes, orgulhosos, agradecendo, teve também essa interação dos pais com os filhos, que foi muito lindo de ver. Acho que uma das maiores realizações. Eu admito que para as escolas, queria que tivesse tido mais impacto, queria que eles tivessem visto mais de perto, queria que a direção tivesse realmente observado e entendido o quão grande foi, o quão valioso foi. Mas também ver que os adolescentes pedindo para continuar no lugar de prof, se você não tiver essa liberação, a gente faz um abaixo-assinado para você continuar com esse projeto, porque mudou as nossas vidas. Quando os recursos se esgotaram, o Zuc brasileiro nas escolas continuou. Mirella não deixou que o silêncio tomasse o lugar da dança. Com amor e entrega, manteve vivo o projeto com uma aula mensal gratuita para esses jovens, de forma voluntária, provando que alguns sonhos não dependem apenas de verbas para acontecer, mas de coragem e coração. Espero que ela fale que permitiram ela dar aula uma vez no mês. E eles permitiram o projeto continuar. Então, a gente vai continuar esse contrato. E eu espero que vocês tenham gostado muito e que vocês não desistam, porque agora o Dilson deixou eu ficar, então vocês têm que ficar também, porque ele perguntou, tá, eles querem? Com certeza. Com certeza. Então, os impactos, eles foram grandes, assim. Nas escolas, eu sei que pode ser um pouco mais, mas também a gente precisaria dessa união, né? De direção, essa união de vontade de fazer acontecer a arte e a cultura. Agora, nos alunos em si, eu consigo ver o impacto ser imenso, tanto no emocional, quanto no físico, quanto no profissional, quanto no que eles vão ser quando crescer. Então, foi muito forte, foi muito importante. Mas eu falei o quanto nenhum lugar me realizou tanto quanto esse projeto me realizou. Porque é muito diferente a gente trabalhar com adultos e trabalhar com adolescentes, né? Trabalhar com certos objetivos que os dançarinos têm. Porque o que eles fizeram nesses meses de projeto, o quanto eles se entregaram, o quanto eles se dedicaram, me mostrou que eles podem fazer o que eles quiserem. Se eles tiverem um objetivo e eles se apegarem a esse objetivo e falar, eu vou fazer, eu vou conseguir, eles vão conseguir. Porque foi isso que aconteceu nesse projeto. Lá no começo era, prof, eu nunca vou conseguir dançar isso. Eu nunca vou fazer isso. Que isso? Quando que eu vou conseguir fazer isso? E eles conseguiram. Então essa seria a minha mensagem para eles. Eles são capazes e eles podem o que eles quiserem. E o objetivo desse projeto foi realmente desenvolver adolescentes melhores para a sociedade, mais ativos, mais carinhosos, mais sensíveis, mais gentis, mais conectados com a verdade, com a presença. Então, nada tinha me realizado como esse projeto me realizou até então. E me deu muita vontade de continuar trabalhando nas escolas, trabalhando com adolescentes, porque é um lugar que eles têm a opção de escolha, do tipo, eu quero participar desse projeto ou eu não quero, mas eles têm o acesso, porque não é barato tu entrar numa escola de dança particular. Não é qualquer um que pode entrar, ainda mais adolescente. Você tem que pedir para o seu pai precisa abrir mão de outras coisas em casa para te colocar em uma aula de dança. Isso não acontece ainda mais nesses lugares onde a gente tem uma escola municipal, uma escola pública, crianças de baixa renda, famílias de baixa renda. Então,
É um lugar onde eu encontrei diamantes, dançarinos incríveis, crianças dedicadas, adolescentes que querem evoluir, mas que não teriam esse acesso. Então, levar o Zouk, que é uma cultura brasileira, essa dança é nossa, veio daqui, para esse lugar onde borbulha tanta verdade, tanto Brasil, tanta cultura, foi algo que me deu vontade de fazer mais, de não parar. E eu não vou parar, não vou parar. O Zouk atravessou salas de aula, quebrou fronteiras e aproximou mundos. De jovens que talvez nunca se encontrassem, nasceu uma comunidade. Aqui, a dança deixou de ser apenas passo coreografado e se tornou respeito, pertencimento e futuro. Em Palhoça, o Zouk não foi só uma experiência, foi um ponto de virada, porque quando um jovem dança, uma cidade inteira se transforma, e esse é apenas o começo. Que nunca danza, que lo intente, que danza, que es maravilloso, muy legal, una cosa súper, súper buena y súper lindo y súper, es una, ¿cómo decir? Ay, mi madre, es una experiencia maravillosa. Foi uma dança assim que ela liberta, sabe? Quando você dança, você não... O ritmo da música meio que quase que conduz você a dançar. É uma sensação muito boa e principalmente com uma professora boa, com você também disponibilizando a aula, eu acho assim, uma dança incrível. Eu acho tudo assim, o ambiente, as pessoas, a professora. Tem que aprender. Porque é maravilhoso. Você vai se sentir muito bem, livre. Mas é uma dança que todo mundo devia conhecer, devia aprender a gostar também, né? Faça, você não vai se arrepender, porque eu também estive nesse lugar, eu também tive muita vergonha, principalmente de dançar dois com uma pessoa que eu não conheço, com uma pessoa que eu nunca vi, mas vença esse medo, porque isso vai te levar a lugares que você nunca imaginou. A pessoa não ter vergonha, não se privar, porque vai ser algo novo para a vida dela e é muito bom, muito legal. Pretendo continuar, tanto é que o nosso projeto conseguiu se estender um pouquinho e eu tô muito feliz com isso, vou poder dançar mais com o pessoal que eu gosto e tá maravilhoso. Ai, quero deixar um recado pra Prof. Prof, você é maravilhosa, eu te acho incrível. Como professora e como pessoa, você é muito esforçada nas aulas, a gente entende super a sua explicação. Eu, pelo menos, amo a sua explicação, a sua forma de se esforçar com os alunos, fazer um lanchinho toda vez pra gente. Eu acho isso magnífico, nunca tive uma professora assim. E tá sendo uma experiência incrível, tá vivendo com você isso, tá vivendo com os outros alunos. Eu adoro você como professora e como pessoa também. Eu conheci o Zouk com a professora Mirella e eu gostei muito, sabe, do jeito que ele ensina pra gente como dançar, com esse amor, essa paixão mesmo que a gente sente quando dança o Zouk. É muito bom. Muito obrigado por fazer tudo isso acontecer, de verdade. A professora também já falou, mas a senhora foi um dos principais estopim, basicamente, para que tudo isso acontecesse. Então, eu agradeço muito isso por você. Eu queria dizer que ela é uma mulher incrível. Ela é muito, muito legal, muito gentil, uma ótima professora. Foi muito compreensiva com a gente, muito gentil. Então, eu acho que ela tem que continuar sendo a mulher maravilhosa que ela é. E a professora é esplêndida. É muito legal. Nossa, foi incrível. O jeito que ela dá aula em si é confortante. A gente se sente muito bem, a gente consegue tratar tudo de uma forma mais leve, mais simplificada e fica muito divertido fazer aula com ela. Amo muito ela, porque ela se dedica muito com a gente para ensinar, para a gente conseguir aprender que a gente não entende. Ela se esforça, sabe? Ela sempre faz muita coisa pela gente. Eu amo muito a professora. Continua sendo essa pessoa esforçada que tu é, porque todo mundo que fica perto de ti te elogia. E, cara,
continua seguindo, velho, de verdade. Não tem um motivo ruim pra tu parar de se esforçar em tudo que tu faz. Mirella, tu é a melhor professora de dança Zouk que alguém poderia ter. Eu vi vários vídeos e o melhor deles que eu vi, assim, é a tua dança, de verdade. Te amo demais, trouxa.